Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos na novena do Sagrado Coração de Jesus. Hoje meditaremos em mais duas das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. As duas promessas de hoje, elas têm um encadeamento entre uma e de uma para outra, de modo que é difícil nós falarmos de uma sem falarmos da outra. Uma recomposição das 12 promessas sugeriria até mesmo que, em vez de duas, essa fosse uma única promessa. Então, a sétima promessa: as almas tíbias se tornarão fervorosas. E a oitava promessa: as almas fervorosas se elevarão rapidamente a uma grande perfeição. O que é uma alma tíbia? O que será uma alma fervorosa? E o que será uma alma perfeita? Bem, vamos então à sétima promessa: as almas tíbias se tornarão fervorosas. O que é tibieza? Essa palavra, embora esteja no dicionário, esta palavra não é muito comum no vocabulário dos nossos dias. Mas a prática daquilo que ela significa parece estar na moda. A tibieza é uma certa frieza espiritual, indiferença. A tibieza é falta de fervor. O que quererá dizer a palavra fervor? Fervor recorda o verbo ferver. Também a palavra fervura, fervor. Se você observar bem as imagens do Sagrado Coração de Jesus, em cima do coração existe uma labareda, existe fogo. Não é um coração morno. O coração de Jesus não é um coração tíbio, não é um coração indiferente, não é um coração envolvido de superficialidade. Não é um coração tíbio, é um coração fervente, abrasado. Aliás, um título muito bonito da ladainha do Coração de Jesus nos recorda Jesus, coração de Jesus, fornalha ardente de caridade. Ora, uma fornalha é ardente, mas de quê? De caridade. Caridade, na nossa linguagem cristã, é sinônima de amor. Palavra sinônima da palavra amor. Caridade. Fornalha ardente de amor, de caridade. Os discípulos de Emaús, no dia da ressurreição, eles, tíbios, tristes, caminhavam de volta de Jerusalém para a aldeia de Emaús. E no caminho, o divino forasteiro se junta a eles
caminhando com eles também em direção para Emaús. E Jesus pergunta para eles: o que é que vocês vão aí conversando no caminho? E eles dão uma resposta que tem uma pitada de deselegância. Então você é o único por aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus pergunta: o que foi? O que se refere a Jesus de Nazaré, um homem poderoso em palavras e obras, mas mataram-no. É redundante, né? E ele morreu. E acabou-se tudo. E Jesus começa a explicar para eles aí das Escrituras. Então não era preciso que de fato ele morresse e que se cumprissem as Escrituras? Depois que Jesus chega, finge passar adiante e eles convidam: fica conosco. Aliás, essa frase deve ser uma oração de todo cristão. Mane nobiscum Domine. Fica conosco, Senhor. A tarde cai, a noite já vem. A tarde das nossas angústias, a noite das nossas tristezas. Fica conosco, Senhor. Muito bom até que você tivesse isso escrito assim, num lugar da sua casa, onde você fica mais tempo. Fica conosco, Senhor. Enfim, Jesus ficou, entrou, ceou com eles, pelo menos partiu o pão. E quando eles reconheceram Jesus, quando Jesus desapareceu, qual foi a exclamação dos discípulos de Emaús? Então, não ardia aqui dentro o nosso coração, enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Os corações daqueles dois discípulos ardia diante da palavra e do testemunho do Senhor. A tibieza deu lugar ao fervor, porque Jesus estava com eles. Ora, irmãos, uma alma morta, uma alma apática, aquela pessoa para quem tudo tanto faz, é uma alma tíbia. Uma pessoa indiferente é uma alma tíbia. Acerca dessas almas, São João escreve no Apocalipse: o morno, capítulo 3 do Apocalipse, o morno Deus vomita. Uma figura complicada, muito realista. O morno Deus vomita. É o que se pode dizer do tíbio. Reparem que uma pessoa tíbia, ela pode ser religiosa, ela pode estar na Santa Missa, ela pode ir à procissão, fazer novena, rezar terços. Não significará que ela não será tíbia por causa disso. Como também uma pessoa pode morrer de sede à beira de uma fonte ou junto de um copo d'água. Porque se ela não pega a água e não põe na boca e não engole, ela vai morrer de sede. A água está ali. O tíbio, essa comparação é forte. O tíbio é como um suicida espiritual. A sua vida em Deus não tem sentido, porque ele não está sabendo alimentar a sua fé. Tibieza, como é triste a tibieza. Sobre a tibieza, nosso Senhor fala no Evangelho, condenando, ou pelo menos criticando, a sua geração. Esta geração é como quem toca flauta e ninguém dança, entoam lamentações e ninguém chora. Então, se dão motivos de alegria, a alegria não alcança aquela pessoa. Se também há motivo de tristeza, de lamentação, também a tristeza não a alcança. Indiferente, tíbia. Você não pode ser assim. E se você é um devoto
do Sagrado Coração de Jesus, então nosso Senhor promete para você: as almas tíbias alcançam fervor. E nem tem como ser diferente, claro. Não tem, porque olhando o coração de Jesus, e eu não me refiro à imagem, olhando o coração de Cristo, o coração de Jesus dos evangelhos, nós encontramos uma alma ácida de caridade, um coração abrasado de amor. Isso vai falar tão forte ao coração dos apóstolos, que mais tarde, muitas décadas depois, o apóstolo São João vai dizer, numa das suas epístolas: Deus é amor. São João, na última ceia, reclinou a cabeça no peito do Mestre. E no pulsar do coração de Cristo, ele aprendeu o que as palavras não são capazes de ensinar. Ele aprendeu no pulsar do coração de Jesus a identidade divina. Quem é o Pai de Jesus? Quem é o próprio Jesus? Quem é o Espírito que vem de ambos? É amor. Deus é amor. Uma alma tíbia que se encontre com esse amor torna-se alma fervorosa, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles estavam desanimados, certamente muito cansados. Cansados por quê? Porque saíram da sua cidade de Emaús para ir para Jerusalém, um caminho de mais de 10 quilômetros, a pé. Chegando em Jerusalém, passaram lá os dias de festa, mas não estavam na casa deles. Certamente dormiram um bocado ao improviso. Tudo isso cansa. E depois de 3 dias de festa, ainda voltam cansados, desapontados, para ficarmos na expressão, tíbios. Esses homens, depois de fazerem quilômetros e quilômetros a pé, quando eles reconheceram Jesus, eles consideraram que dentro do seu peito ardia um coração, eles esqueceram o cansaço e eles voltaram de Emaús para Jerusalém e foram anunciar aos apóstolos: ele vive, ele ressuscitou verdadeiramente. E os apóstolos confirmaram: é verdade, ressuscitou, sim, senhores. Ele apareceu aqui para nós também. Eu penso não exagerar e não assustar, dizendo para você: se você é católico, você não tem nem o direito de ser uma alma tíbia. Se você tem sido uma pessoa indiferente, se você tem sido adepto do tanto faz, se chegou para você o morno da vida, então dê hoje o salto. É verdade, a tibieza pode ser um sinal de uma patologia. A apatia é também um dos sintomas das depressões. Noutros tempos, pensava-se sobre as depressões, eu já ouvi isso muitas vezes, como doença de rico. Depressão é doença de rico. Depressão é doença de quem não tem o que fazer. A depressão deriva da ociosidade. E nós sabemos que não é nada disso. A depressão é uma doença séria. E uma das expressões da depressão é a apatia, a tibieza. Se você está
ou se conhece alguém nesse nível, claro que os cuidados médicos são também um dom de Deus, colocado na inteligência humana, sem dúvida. Então é bom tratar-se. Mas você que tem fé, você tem uma primeira tábua de salvação: o Sagrado Coração de Jesus. Esse coração do qual você vê uma labareda acesa, fornalha ardente de amor, fornalha ardente de caridade. Como curar a tibieza? Os discípulos de Emaús foram curados da sua tibieza pela palavra do Senhor. Se você tiver o empenho de ler com fé, sobretudo os evangelhos de nosso Senhor, você sem dúvida se transformará numa alma fervorosa, fervente de amor. Se você conseguir entender naquela missa que você vai, que ali Jesus se imola por você, para a sua salvação, ou seja, para a sua felicidade, a sua tibieza vai desaparecer. Se você é daquelas pessoas que chega na igreja e não perde a oportunidade de dizer um cochichozinho para aquela palavra que está do seu lado, para aquela pessoa que está do seu lado, se você não perde a ocasião de ficar observando com que roupa as pessoas vão, ou quem é a pessoa que entra na igreja, não sei quem já trocou de marido, já trocou de mulher, pode acreditar que a tibieza será o seu destino. Uma pessoa que está na igreja, mas considera aquele lugar um lugar como outro qualquer, ela não tem o que fazer em casa, então vai à igreja. Existem pessoas assim. A tibieza certamente alcançará essa pessoa, porque os seus ideais não são os ideais da fé. O que é que adianta você ter uma vela na mão se ela não estiver acesa? É melhor desocupar a sua mão. O que é que adianta ir à igreja se aquela pessoa está ali como um defunto? É só o corpo presente, a cabeça está longe, a inteligência, desculpe a expressão, já vazou há muito tempo. Almas tíbias também são fabricadas, assim como almas fervorosas também são moldadas pela graça de Deus e pela iniciativa pessoal. Quem quer vai se tornar fervoroso. O que é o fervor? É a felicidade da fé, é a alegria prática da religião, de uma vida em Deus. Isso é fervor. Como é bonita a alma fervorosa. O tíbio, ele não entra na alegria e também não lamenta na tristeza, como Jesus dizia. Parem de uma passagem do Evangelho, uma conclusão que pode ser tirada. A parábola chamada comumente do filho pródigo. Essa parábola, há quem defenda que ela não devia se chamar parábola do filho pródigo, mas um título melhor que seria, e mais perfeito, parábola do pai misericordioso, ou parábola dos dois filhos perdidos, porque na verdade os dois filhos estavam perdidos. O pai não economiza na festa, o pai quer música, o pai quer comida em fartura, porque o filho estava perdido e voltou. Olha, sobre esse filho, a gente pode dizer que uma coisa ele nunca teve: tibieza. Ele atraiçoou o pai com calor, ele foi viver uma vida quente no mundo, e depois ele voltou
com a quentura da fome. Ardia dentro dele alguma coisa. Não era no coração, era no estômago. Ele não voltou com o coração quente de amor pelo Pai, mas voltou quente de fome. Mas o Pai colocou tudo isso de lado. O Pai esqueceu o que lhe dera para ele sumir no mundo. O Pai esqueceu a pior de todas as traições. É o desejo da morte de alguém que vai deixar uma herança para mim. Isso é uma grande traição. É traição ao amor. E então, o rapaz volta. O pai não quis ouvir uma palavra dele. O pai se apressou a correr, diz o Evangelho, e cobrir-lhe de beijos. Mas dentro de casa havia uma alma tíbia. Aquele que vivia com o pai, o filho mais velho, mas não conhecia o pai. Não sabia o molde do coração do pai. E quando chegou o filho mais novo, ele, ouvindo música, sentindo ali certamente o odor de boa comida, ele perguntou o que é que se passava. E ao ouvir que o irmão chegara, e os empregados ainda dizem, são e salvo, porque eles presumiam que ele estivesse doente e perdido. Chegou são e salvo. Qual foi a atitude do filho mais velho? O filho mais velho não entrou para dançar. O filho mais velho não foi participar do banquete. Certamente tinha fome, mas não foi comer. Porque preferiu estar na apatia do lado de fora. Zangado com o pai, ele não conhecia o pai. Zangado com o pai, preferiu afastar-se. Parece que não. Essa é uma prática muito comum nas nossas igrejas. Quando alguém que pediu alguma coisa a Deus, ou que esperava determinada atitude de Deus, se decepciona com Deus, porque não conhecia Deus, então se afasta da igreja, desaparece e não quer saber disso mais para nada. Está assim de gente assim. Isso significa o resultado de uma vida tíbia. Não havia fervor, não havia amor verdadeiro. Lamentavelmente, isso acontece em muitas famílias que dizem, padre, eu formei os meus filhos na igreja. Quando eles eram pequeninos, eu obrigava eles a irem à missa todos os domingos. O que é que aconteceu? Onde é que eu errei? Eles agora são adultos e não querem saber da religião, fogem da fé. Algumas pessoas dizem, não podem nem ouvir falar sobre igreja. Por quê? O que foi que você errou em tudo isso? Não se pode formar numa criança ou num jovem a prática religiosa sem haver o fundamento do fervor religioso. Você não tem que mandar o seu filho para a igreja. Isso então é pior ainda, né? Manda o filho e não vai. Você não tem que ensinar ao seu filho o caminho para a igreja. Você tem que ser um modelo de fervor. Esse é o segredo. A pessoa vai para a missa, o filho vai também. Mas quando chega em casa, aquele pai, aquela mãe, não condiz no dia a dia com o evangelho que foi ouvido na igreja. Às vezes é uma pessoa que critica os vizinhos, vive ali, não é, naquela coisa de vida de mentira, etc.
Então não dá. O segredo não está, repito, em ensinar o caminho para a igreja, mas em ensinar aos filhos o amor a Deus. Assim, a Santa Missa de cada domingo, de cada dia santo, vai ser uma consequência natural. Se a pessoa ama a Deus, ela vai querer ir à missa. Enquanto nós vemos muito presentes esses lamentáveis exemplos nas nossas catequeses paroquiais. A criança, porque não foi formada no fervor, mas na prática religiosa, ela é obrigada a ir à missa. Ela é obrigada a ficar para a catequese. Quando ela faz a primeira comunhão, às vezes é no próprio dia da primeira comunhão, quando ela passa da porta da igreja para a rua, quase que dá um suspiro. Como quem pegou o canudo da formatura na mão, graças a Deus, acabou. Fez a primeira comunhão e diz: agora eu quero ver meu pai ou minha mãe me obrigar a ir para a missa. Ela não foi formada no fervor. Ela foi obrigada à prática religiosa. Ela não aprendeu a amar a Deus. Aprendeu a ir para a igreja. Tem sensibilíssima diferença. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Você que é mãe, pai, reze para que o coração de Jesus afervore os corações dos seus filhos. Não basta você deixar para eles de herança muitas casas, muitos carros, muitas fazendas. Se você deixar o seu exemplo de fervor, você deixou muito mais. Oitava promessa: as almas fervorosas se elevarão a uma grande perfeição. É Jesus que promete: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entra nesse caminho. Nesse caminho você encontrará a verdade, que é o próprio caminho. Nessa verdade você encontrará a vida, que é a própria verdade e caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo quer viver, ninguém quer morrer. A não ser que a pessoa tenha algum problema. Ninguém quer morrer. E viver para sempre significará entrar nesse caminho, viver essa verdade e assumir essa vida. Ora, irmãos, fervor, o que é fervor? Já disse, lembra o verbo ferver. Afervorar significará então esquentar, aquecer. A perfeição, ela é o resultado da fidelidade. Fidelidade a Deus. A perfeição, ela significará sempre uma obra acabada. Você é perfeito, eu sou? Não, não somos. Mas isso não nos demite de estar no caminho. Esse é um caminho que não acaba. Esse é um caminho para sempre. Até a nossa morte, nós sabemos que não concluiremos, não chegaremos à perfeição. Mas isso não significa que você não possa estar no caminho, porque o caminho te garante progressos. Contam que fiscalizar o horário aqui está cedo ainda. Contam que uma certa pessoa chegou numa igreja de uma cidade importante e demorou-se ali bons minutos a observar uma estátua, uma imagem de um santo.
por feliz coincidência, estava na igreja o escultor da imagem. E então, vendo que aquela pessoa admiradíssima estava contemplando aquela imagem, tempos e tempos, o escultor aproximou-se e perguntou: a senhora gosta de ver essa imagem? E a pessoa respondeu: gosto muito. Ela é de uma perfeição incrível. Como é que o escultor foi capaz de esculpir uma imagem dessa? E a pessoa comentava: penso que... E o escultor, que ainda não se mostrara como o autor da obra, o escultor então respondeu: sim, é de madeira. E a pessoa diz: bendito seja esse escultor. E o homem diz: sou eu, fui eu que fiz essa estátua. E aquela pessoa assustada olha para ele, dá-lhe os parabéns, muito admirada, duplamente admirada, pela imagem e por ter ali o próprio escultor. E aquela pessoa diz: mas como é que o senhor conseguiu fazer uma obra tão perfeita? E o escultor contou então a história. Disse ele: eu tinha esse trabalho encomendado pela igreja. E eu então resolvi que essa seria minha obra-prima. Eu queria fazer essa imagem perfeita. E eu então passei dias e dias indo numa floresta e estudando os troncos, porque eu queria que essa madeira fosse mesmo boa. Encontrei vários troncos, nenhum me agradou, senão um tronco que estava caído no chão. Eu chutei esse tronco e ele virou, e do outro lado eu vi como que essa madeira estava apodrecida numa parte sua. Olhando mais ao pormenor, muitos bichos já comiam a parte podre da madeira, mas eu gostei daquela madeira. Mandei então que fossem lá com o caminhão buscar aquele tronco, e então os homens amarraram o tronco, arrastaram o tronco, puseram-no, como era possível, grosseiramente, sobre a carroceria do caminhão e trouxeram para minha casa. Chegando em casa, eu procurei serrar as partes podres da madeira, tirei os bichos, comecei a cuidar dela, com a serra fui ali fazendo o formato da estátua que eu queria, e depois de longos meses, cuidando da madeira, trabalhando primeiro com instrumentos mais rudes, depois com instrumentos mais finos, no fim de muito tempo, essa obra foi acabada e é a estátua que a senhora está vendo. As histórias terminam dizendo: e foram felizes para sempre. Ora, pode-se terminar por aqui a história, mas ela tem muito o que dizer para nós. Que tronco é esse? Esse tronco com partes podres, esse tronco comido por bichos, esse tronco ao sol e à chuva, no meio de uma floresta, abandonado, sou eu e é você. Mas um dia, Deus te apanhou. Um dia Ele quis remover de você as suas partes podres, os bichos que comiam você. Ai de você, se você tivesse dito: não faz isso comigo não, ai, está doendo, você está me cortando. Essa cirurgia divina serve para a sua perfeição, para o seu aperfeiçoamento. Um dia você será
se quiser, se deixar, tanto quanto é possível ao ser humano, uma obra acabada. E se quiser, uma obra-prima de Deus. Hoje, ele pede para você o fervor. E ele promete que você chegará a um alto grau de perfeição se você se deixar moldar pelo Sagrado Coração de Jesus. Proponho aqui 3 passagens da Sagrada Escritura que são complementares, muito parecidas, mas são só parecidas, não são idênticas. São Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, não é um absurdo Jesus prometer, no elenco das 12 promessas, as almas fervorosas se elevarão rapidamente a uma grande perfeição. Não é um absurdo, está no Evangelho. São Mateus diz: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Depois, no Antigo Testamento, livro do Levítico, capítulo 20, versículo 7. Sede santos como o vosso Deus é santo. Então, São Mateus é sede perfeitos. No Antigo Testamento, livro do Levítico, sede santos. Mas vejam o que vai dizer São Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Existe uma aliança entre perfeição, santidade e misericórdia. De modo que nós podemos até dizer que perfeição é ser santo e misericordioso. Também podia ser perfeito é ser santo e misericordioso. Ser santo é ser perfeito e misericordioso. A pessoa misericordiosa, ela demonstra perfeição e santidade. Comunhão interessante entre esses 3 versículos bíblicos, 2 do Evangelho e 1 do Antigo Testamento, livro do Levítico. Perfeição é santidade e misericórdia. O apóstolo evangelista São João, ele já disse, ele vai resumir toda a Sagrada Escritura numa frase: Deus é amor. Mas você não pode só admirar essas palavras. Fica incompleto e até desonesto. Deus é amor. Jesus é amor. Mas o cristão é um outro Cristo. Nós aprendemos a dizer isso, cristianos alter Christus. O cristão é um outro Cristo. O apóstolo São Paulo, ele vai confessar sinceramente: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O que eu faço não sou eu que faço, é Jesus que faz em mim. Isso é perfeição. Isso é santidade. A identificação com o nosso Senhor. Isso é santidade. Por isso, você não pode esvaziar de sentido aquela jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Mas o que é o seu coração ser semelhante ao coração de Jesus? É você viver a perfeição do amor de Jesus na sua vida, em cada ocasião da sua existência. É a essa perfeição você é francamente convocado. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, isso é você deixar acontecer na sua vida o ser, imagem e semelhança de Deus. Você foi criado imagem e semelhança de Deus, eu também. Agora, isso realmente acontecer, isso se realizar, aí é outra história. Aí você tem que colaborar, porque a graça age e opera em nós.
Querem voltar ao exemplo daquele tronco de madeira? Pois é. O tronco não tem inteligência, era um tronco morto, mas nós temos. E se quando Deus começar a cortar você, começar a moldar você, você não deixar, porque aquele tronco não tinha liberdade, mas você tem. O tronco não podia dizer que não, mas você pode. Essa perfeição, essa santidade, essa misericórdia não vão acontecer. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E esse homem, que antes era perseguidor dos cristãos e tornou-se um cristão perseguido, Saulo de Tarso, agora o grande apóstolo São Paulo, quando ele diz: o meu viver é Cristo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então nós identificamos na vida dele uma alma fervorosa que alcançou de fato um nível impressionante de perfeição, de santidade. Vai terminar os seus dias dando a vida. Isso é muito forte, hein? Dando a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não perca as ocasiões de afervorar a sua vida. Porque se você tiver fervor, é sinal de que você caminha para a perfeição. São Maximiliano Maria Kolbe, um grande santo da igreja, mártir, no tempo do nazismo, ele foi aprisionado num campo de concentração em Auschwitz. Este homem era um franciscano, frade, padre, e diz a sua história que ele, preso e obrigado a trabalhos forçados no campo de concentração, quando conseguia guardar um pedacinho de pão na mão e na outra mão umas gotas de vinho, ia correndo para algum lugar onde, com as mãos estendidas, um pedacinho de pão numa e um bocado de vinho noutra, celebrava ali a missa, num campo de concentração, obrigado a trabalhos forçados, com uns farelos de pão e umas gotas de vinho, não perdia a ocasião de celebrar a missa e comungar. Isso é sinal de uma alma fervorosíssima. E a perfeição? Será que ele conseguiu? Conseguiu. Era a regra no campo de concentração: para cada um que conseguisse fugir, 10 eram mortos. E mortos com requintes de crueldade. Um fugiu. E então, naquela ocasião, os soldados sortearam 10 para morrer. Entre esses 10, um homem que caminhava para a fila da morte. Esse homem exclamou: o que será da minha mulher e dos meus filhos? Maximiliano Maria Kolbe, que não foi sorteado para morrer, levanta o braço e diz: eu quero morrer no lugar desse homem. E os soldados riram-se curiosos e perguntaram: quem é você? Ele disse o nome. O que é que você faz na vida? Sou sacerdote católico. E então o homem foi livre e São Maximiliano Maria Kolbe foi para a fila da morte. E preso numa cela solitária, onde não era possível estar completamente deitado, mas também não era possível ficar de pé, enquanto os outros presos, desesperados, gritavam e enlouqueciam, da cela solitária onde estava São Maximiliano Maria Kolbe, só se ouviam orações e cantos a Nossa Senhora. Esse homem, de fato, alcançou na sua vida, pelo fervor, um grande patamar de perfeição, a ponto
de dar a vida por Jesus, oferecendo a vida pelo irmão. Não há maior prova de amor do que dar a vida. Também não há maior manifestação de perfeição do que dar a vida. E se não deve ser fácil dar a vida por uma pessoa a quem se ama, maior é a perfeição daquele que dá a vida por um desconhecido. Irmãos, Deus nos ajude. Se nós somos almas tíbias, vamos dar o passo do fervor. Vamos nutrir em nós o amor a nosso Senhor. Isso é fervor. O nosso coração tem que arder aqui dentro do peito de amor a nosso Senhor, não obstante os seus pecados e as suas imperfeições. Sem dúvida, você não é perfeito, mas você deve, através do fervor, buscar a perfeição. Que escada maravilhosa que a integração dessas duas promessas nos sugere. Tibieza, fervor, santidade e perfeição. Deus nos ajude nós colocarmos isso em prática, para viver isso na nossa vida. Isso significa felicidade, alegria de vida. Você não pode ser triste, amargurado, tíbio. Seja alegre, feliz, santo. Ajude nós colocarmos na nossa vida o amor ao Sagrado Coração de Jesus, para que nós sejamos também alvo dessas suas maravilhosas promessas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, triturado de dor por causa dos nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante
onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco. Deus o guarde e o conforte, feliz o faça nesta terra, e não o abandone à maldade dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Papa Francisco, a quem pusestes como pastor da vossa igreja. Concedei-lhe que guie os seus súditos com a palavra e o exemplo, e assim ele e o rebanho alcancem a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso cardeal arcebispo Orani. Vigilante, Senhor, e apacente o rebanho com a vossa e da grandeza do vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que cuidas do povo com carinho e o governais com amor, concedei o espírito de sabedoria ao vosso servo Orani, a quem confiastes este rebanho, e resulte o proveito das ovelhas na alegria eterna do pastor. Por Cristo nosso Senhor.
reliquisti, tribue quesus, ita nos corporis et sanguis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnat in saecula saeculorum. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso cardeal arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação.